Bem-vindos, quinto ano, a mais uma aula. Vamos lá? Hoje a nossa aula é de História. Vamos pegar o caderno, então, da parte de História, abrir na página 133. Nós vamos começar a leitura com as suas experiências. Percebam que tem um espaço para vocês colocarem aí a data de hoje, tá bom? Então, coloquem a data para uma melhor organização para vocês. Dia 19/5/2020. Na grande roda é a atividade inicial. Nós vamos fazer a leitura, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá bom? Podem ler em voz alta junto comigo ou a voz silenciosa, como vocês preferirem. Veja só o que diz o texto. Quando estudamos diferentes povos, entramos em contato com várias culturas. A cultura, ela descreve, ela narra e detalha o jeito de ser de cada civilização, diferenciando-as entre si. O Brasil comemora no dia 5 de novembro o Dia Nacional da Cultura. Observe a figura a seguir que representa alguns símbolos culturais brasileiros. Então, eu gostaria que vocês pegassem, por gentileza, o marca-texto e vamos grifar aí juntinhos um pedacinho. Veja só. Podem grifar no primeiro parágrafo, quando estudamos diferentes povos, entramos em contato com várias culturas. Podem grifar. Tá bom? Vou grifar com vocês, ó. Grifem aqui. Opa! Grifem bonitinho, tá? Que o da Pro saiu torto. Aí. Depois, vocês vão grifar também que o Brasil comemora no dia 5 de novembro o Dia Nacional da Cultura. Tá joia? Veja então como eles representaram, pessoal. O globo terrestre ele é representado num círculo, então eles fizeram aqui o desenho representando o globo terrestre. E aí eles colocaram as diversidades do nosso país, né? Colocaram os desenhos aí dos animais que representam a nossa fauna brasileira, representaram também as plantas, né? A flora do nosso país. Percebem que lá no meio eles colocaram a bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil, colocaram também o mapa do Brasil ao meio, o futebol, pessoas fantasiadas representando o nosso símbolo aí carnavalesco, os indígenas. Então, nós temos vários desenhos que caracterizam aí os costumes e a nossa cultura, certo? Vamos lá. Suas primeiras ideias. Então, analisando um pouquinho essa imagem que eu acabei de explicar para vocês, de que forma esses símbolos representam a cultura do povo brasileiro? Então, nós poderíamos colocar várias coisas, tá bom? Então, eu coloquei aqui, nós vamos fazer juntos, eu coloquei através da bandeira do nosso país, que nós temos visto aqui a bandeira do nosso país, ó, né? Através da flora e da fauna, que é muito rica e diversificada no Brasil, né, que são todos os nossos animais, as plantas, vegetações. Coloquei o futebol, o carnaval e etc. Mas nós teríamos outros símbolos, né, que são os índios que aparecem aqui. Temos também aqui a imagem da capoeira. Temos a imagem aqui, ó, do Cristo Redentor, tá bom? Então, eu coloquei apenas algumas características, por isso que eu terminei com etc, tá bom? Depois, na imagem, é possível ver a estátua do Cristo Redentor, cujo patrimônio brasileiro encontra-se no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. O que essa estátua representa para o povo brasileiro? Então, essa estátua ela tem um valor simbólico, né? Além dela ser um patrimônio histórico e preservado, ela significa algo. Então, nós vamos colocar o seu significado aqui, que ela é um símbolo do cristianismo no Brasil, tá? Seria um símbolo do cristianismo, um símbolo para as pessoas que acreditam, né, nessa questão religiosa de Cristo mesmo, que representa paz e amor, com Jesus de braços abertos, tá bom? Então, o símbolo do Cristo Redentor é exatamente isso, é representar a paz e o amor, né, com a imagem aí de Jesus com os braços abertos, né, aceitando a todos que chegam até ali perto dele para quem acredita. Certo, meus anjos? Então, copiem direitinho, terminando de copiar, já podem colocar no certinho, porque nós estamos realizando juntos essas atividades. Vejamos aqui, ó.
Na página seguinte, na 135, também vamos colocar a data de hoje, dia 19/5/2020, tá? Não esquece de colocar a data. Nós vamos falar um pouquinho nesta página sobre a diversidade cultural. Então, vejam só. Com o passar do tempo, o mundo vai mudando e as pessoas adquirem costumes que as diferenciam, como vestimentas, alimentação, crenças, tipo de música que ouvem, gostos e valores. A diversidade cultural, ela refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade. Conhecer aspectos de um determinado país, região ou povo permite que saibamos um pouco mais sobre a sua história e como as pessoas de um determinado lugar pensam. As pessoas que vivem em determinado país ou região assimilam valores que lhes são ensinados desde pequenos. Elas crescem ouvindo e copiando os costumes dos adultos e adaptam-se às tradições daquele lugar. Essa repetição de padrões estabelece a cultura de um povo, tá? Então, quando a pessoa nasce, né, numa determinada região, ela desde pequenininha, ela já é criada aprendendo aqueles costumes. Então, para ela é normal. Por isso que quem já teve a oportunidade de viajar para outros lugares do Brasil, ou até mesmo para outro país, a gente percebe que há uma diferença cultural, né? Uma diversidade cultural, mesmo quando a gente não sai do país, quando a gente vai para uma determinada região diferente. Então, a gente vê, que barato, lá eles comem outros tipos de alimento, eles se vestem de uma maneira diferente da nossa, a fala deles também é diferente, eles têm um sotaque diferente. Então, tudo isso, pessoal, nada mais é do que vai estabelecer, de fato, a cultura desse povo, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês novamente pegar o marca-texto, nós vamos grifar mais um pedacinho, ó. Então, a gente vai colocar assim, essa repetição de padrões aqui, ó. Essa repetição de padrões estabelece a cultura de um povo. Tudo bem até aí? Joia! Segundo o antropólogo Roberto da Mata, a cultura é um mapa. Ele fala que a cultura é um mapa, ou seja, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam e modificam o mundo a si mesmas. Então, as pessoas elas adquirem a sua cultura e, com o passar do tempo, elas também mudam, né? Porque elas mudam o jeito de pensar, o jeito de agir, porque elas recebem também influências, assim como é o nosso país, o Brasil. Né? Nós temos uma cultura diversificada, por quê? Porque nós tivemos uma mistura muito grande aí de pessoas que vieram morar no nosso país, que trouxeram seus hábitos, seus costumes, a sua religião, tá bom? Então é por isso que o nosso povo, ele tem uma cultura tão diversificada, tá? Continuando. Aí a menininha nos diz o seguinte: você já viu que a prática da agricultura e a domesticação de animais contribuíram para a formação dos primeiros grupos urbanos? A partir daí, muitas coisas mudaram. Então, nós já vimos, porque a partir da formação aí dos primeiros grupos, né, nós vimos que eles descobriram a agricultura e começaram a domesticar animais, e a partir daí eles perceberam que não precisavam ficar mudando toda hora de um lugar para o outro, e começaram a ter moradia fixa. E isso fez com que eles começassem a viver em grupos, tá bom? Os povos antigos, eles acreditavam que as mudanças ocorridas na natureza, como o nascimento e a morte, ocorriam devido às forças da natureza e de deuses específicos. Por isso, eles criavam cerimônias, ritos e divindades para as quais faziam oferendas e homenagens. Então, eles faziam festas, né? Porque eles acreditavam que tudo que nascia, que tudo que morria, era a resposta aí da natureza ou do Deus que eles acreditavam, tá? De deuses, né? Durante a antiguidade, a religião e o Estado estavam relacionados diretamente. Então, nós vamos grifar aqui também, ó, tá bom? Durante a antiguidade, a religião e o Estado estavam relacionados diretamente. Gente, não reparem da pro, tá? Hoje, no entanto, essa ligação é bem diferente, porque na maioria dos países, os representantes políticos são eleitos pelo voto, tá? E não em nome de deuses, e governam durante um período para atender a sociedade. Então, é diferente hoje essa relação de religião e Estado. Hoje eles não estão praticamente interligados, porque antes eles achavam que quem tinha o poder para dirigir o povo era eleito por um Deus, né, da época em que eles acreditavam, e nós sabemos que hoje não é assim, que a gente elege o presidente, o governador,
através do voto, né? Uma escolha que é o povo quem faz, tá bom? E não é nada através de religiosidade, ok? Começar nosso estudo agora destacando um dos grupos mais antigos do Oriente Médio. Então, nós vamos conhecer os egípcios, tá bom? Então, nós temos aqui, né, o mapa com a legenda. A legenda, ela serve para quê mesmo? Isso mesmo, para me facilitar a leitura do meu mapa. Então, eu percebo que aonde tem essa área aqui pintada de amarelo é o Egito, tá? As terras cultiváveis, o que seriam as terras cultiváveis? É as terras que são boas para o plantio, tá? Então, tá pintado aí de verdinho clarinho, dá para a gente observar aqui, ó, né? Na parte onde está verdinho. Limite do Baixo e Alto Egito. Então, antigamente, eles dividiram as terras do Egito. Então, eles tinham essa linha imaginária aí dessa divisão. E o triângulo representa as pirâmides, ok? Então, vamos lá, pessoal. A África é um continente com grande diversidade cultural. Cada um dos 57 países tem línguas e costumes próprios. Olha que interessante, podem grifar aqui. Então, a África é um país que, mesmo sendo um único país, eles têm lá 57, né, países que falam línguas e têm costumes diferentes. Acredita-se que nesse continente surgiram os primeiros grupos humanos, os quais, ao longo dos anos, dispensaram-se para diferentes regiões, como Saara, savanas e áreas próximas ao rio Nilo e ao mar Mediterrâneo. Em algumas épocas do ano, o Nilo tinha sua margem inundadas, o que as fertilizava. Eu já expliquei isso em outras aulas, que geralmente as pessoas de antigamente, eles tentavam ir morar próximas aos rios, lembram disso? Porque eles queriam praticar a agricultura. E as terras que eram próximas aos rios, elas eram mais férteis, elas eram boas para o plantio, tá? Então, vejam só, a abundância de alimentos produzidos favoreceu o aumento da população e, com o passar do tempo, foi organizando o Estado, que deu origem ao Império do Egito Antigo. Vamos grifar aqui também. Então, quando eles começaram a praticar a agricultura, os alimentos começaram a ser produzidos com grande escala, né? Bem maior a quantidade. E isso fez com que várias pessoas começassem a morar na mesma região. Então, houve o aumento aí de pessoas da população, tá bom? E foi se organizando essa população até dar a origem ao primeiro aí Império do Egito Antigo. O Estado egípcio era comandado pelo faraó, importantíssimo aqui também, ó, tá? Então, quem comandava o Egito lá na época era o faraó. Deixa eu grifar aqui. Cuja função dele era administrar todo o reino e o exército, era ele que comandava. Dessa forma, o faraó contava com muitos auxiliares, tá? Então, ele era quem governava e quem tinha o poder maior, mas no comando dele tinha outras pessoas que o ajudavam a organizar tudo o que ele pretendia fazer. Quem eram seus ajudantes? Então, tá aí os tópicos, olha só. Os escravos, que faziam todos os tipos de trabalho, os camponeses, que cuidavam da terra e dos animais, os artesãos, como pintores, pedreiros, carpinteiros e outros, o faraó, né, que é o clero que governava o estado, e o clero ministrava os cultos, porque eles acreditavam, eles tinham os cultos que eram religiosos, tá? Para a crença deles da época. Soldados que garantiam a segurança do território egípcio, os escribas que registravam por escrito tudo aquilo que consideravam importante, e os sacerdotes eram os representantes do faraó. Para os egípcios, prestem atenção, os faraós eram escolhidos pelos deuses, ó, é aquilo que eu falei, que a religiosidade e o Estado estavam ligados antigamente, tá bom? Então, olha só, eles acreditavam que os faraós eram escolhidos por deuses para governar o seu povo. Por isso, eram considerados absolutamente, né, absolutos lá no Egito, tá? Eles não podiam ser contestados, foram os deuses que os escolheram, era assim que eles acreditavam. É uma beleza, meu, hein, gente? Capricha no de vocês. Essa civilização, eles tinham como costume, como hábito, adoravam inúmeros e diferentes deuses. Muitos deles tinham a forma humana e de um animal.
Tudo que acontecia na natureza era explicado pela religião. Então, eles não viam uma lógica em outras coisas. Tudo que acontecia em fenômeno natural, eles diziam que era obra da religião, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, observe a figura seguinte para conhecer o nome dos principais deuses do Egito Antigo, bem como que lhes cabia fazer, defender ou proteger. Então, vocês têm aqui o nome do deus que eles acreditavam, e embaixo o que é que esse deus protegia, tá bom? Por exemplo, Osíris era o deus da vida após a morte, depois que a pessoa morria, né? A Ísis era a deusa da maternidade mágica e da fertilidade. Depois vocês olhem aí, para eu não ocupar muito tempo da aula, vocês leiam então os nomes e vejam para que era. Cada deus tinha a sua função. Então, por exemplo, se eles queriam que viessem chuva porque estava muito seco o tempo. Então, eles pediam para Sete, que era o deus das tempestades, do deserto e do caos. Tá? Então, dependendo do que eles desejavam, então eles faziam o seu pedido para aquele determinado deus. E geralmente esses pedidos eram feitos com cultos, com adorações, né? Com várias festas típicas da época. Agora, meus anjos, vejam só. Os egípcios eram trabalhadores muito criativos e também muito habilidosos e projetaram lindas construções em honra aos deuses e faraós, como as pirâmides, as colunas egípcias, os templos de Ramsés e obeliscos. Olá, a maior entre as pirâmides de Gizé possui 146 metros de altura. Veja só, pensou que bacana? Construída para Kelps, tá? Grifem aí essa curiosidade. Depois da morte, veja o que eles faziam. Depois da morte, os faraós eram mumificados. Isso é muito interessante, tá? Os faraós eram mumificados, ou seja, eles viraram múmias, para que os seus corpos fossem preservados, pois eles acreditavam que somente dessa forma ele poderia fazer uma viagem para o outro mundo, onde seriam guiados para uma nova vida, até vida, tá bom? Então, todo faraó que morria na época, ele era mumificado, eles não enterravam como pessoas normais, igual a gente faz em caixão, tá? Eles faziam um processo para que o cadáver virasse uma múmia. As técnicas de mumificação eram secretas na época e pouco registrados, aliás, e poucos registros foram deixados. Eles faziam questão de ser uma técnica que guardavam assim em mistério, em silêncio, né, para que ninguém soubesse. Bom, quando prontas, depois de embalsamadas, as múmias eram colocadas em sarcófagos e levadas para os túmulos às pirâmides. No Egito Antigo, esse procedimento só era usado com os grupos sociais importantes e os faraós. Então, só tinha esse processo quem era considerado aí uma pessoa de importância, né, de cargo superior ou faraó, tá? Então, eles não eram apenas embalsamados, e sim mumificados, tá? São processos diferentes aí, mas passava pela embalsamação também. Nas pirâmides, com o corpo de faraó, eram colocados também objetos pessoais, joias, móveis, entre outros, pois os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ele precisava desses pertences quando renascesse. Então, pessoal, veja só, depois que havia todo esse processo, então eles levavam esse corpo aí para uma pirâmide. E lá próximo à múmia, né, essa questão aí da mumificação, eles colocavam todos os objetos que pertenciam, por exemplo, ao faraó, tá? Os móveis dele, as joias, os objetos que eles gostavam, porque eles acreditavam que essa vida após a morte, ele ainda ia utilizar todos esses objetos lá na outra vida dele. Portanto, na crença egípcia, a morte física ela era apenas uma passagem. Depois dela, a alma do morto era julgada por suas obras no tribunal de Osíris, que era o deus da vida após a morte. Lembra que eu li lá para vocês? Vamos grifar aqui, ó, tá? Ele era o deus lá da vida após a morte. Ele faria um julgamento, esse Deus, que consistia na pesagem do coração do morto, o qual deveria ser mais leve que uma pena, para então ser absolvido, e renascer. Em caso contrário, o coração era devorado por uma criatura monstruosa chamada Mut. Tá? Então veja, né? Se a pessoa
tivesse depois da morte o coração leve, aí ela teria aí a oportunidade de ter uma vida e renascer novamente. Mas se o coração fosse pesado, ela era devorada aí por esse monstro. Pensou? Curioso, né? A imagem abaixo representa o tribunal de Osíris, veja só. Então, essa imagem aí mostra, né? Horus, que apresenta o morto a Osíris, que é o deus da vingança, céu e proteção de guerra. A Ísis, que é a deusa da maternidade, da magia e da fertilidade. Aqui tem o morto, né? Anubis, que é o protetor dos mortos e da embalsamação. Tote, que é o deus do conhecimento e da sabedoria, ele registra o julgamento. E o Osíris, que é o deus da vida após a morte, que iria fazer aí o processo final. Então, eles acreditavam que após a morte tinha todo esse ritual, com todos esses deuses aí, que iriam fazer, né, esse processo desse tribunal para ver se o coração da pessoa estava limpo, leve, e se ela merecia renascer. Tá joia? O livro dos mortos continha textos, orações, hinos, frases e um conjunto de leis de ordem moral, nas quais estavam prescritas atitudes que as pessoas deviam tomar durante a vida para atingir o reino de Osíris, principal divindade cultuada pelos egípcios. Aqueles que obedecessem às instruções contidas nesse sagrado manual tinham condições de se tornar um espírito santificado e renascer após a morte. Leia abaixo um trecho da confissão negativa que constava no livro dos mortos. Então, esse trecho aqui foi retirado desse livro que eles acreditavam, mas tinha um trecho aí de uma confissão que não foi legal, que foi uma confissão negativa. Veja só: não cometi injustiça contra os homens, não maltratei os animais, não matei, não fiz sofrer nem chorar, não empobreci pessoas. Tá? Agora, na página 139, nós vamos fazer um exercício. Veja só. Nós temos, então, aí, a cultura de um povo, nós vimos que ela pode ser definida por diversas características presentes no dia a dia das pessoas que ali residem. Nós vamos encontrar nesse diagrama diferentes manifestações culturais que fazem parte da diversidade cultural de um povo. Então, o que pode, né, ter influência aí na cultura de um povo? Então, eu vou dar a dica para vocês, já está meio pintadinho aqui, ó. A religião. Nós acabamos de ver, né, que toda a cultura egípcia aí, ela era regida pela religião, né, pela crença que eles tinham pelos deuses. Então, você vai procurar, além da religião, já pega o lápis de cor, né, pinta bem bonito religião, vão olhando aí, meus amores, para ver se vocês conseguem também achar outras palavrinhas, tá bom? Se precisar, façam conforme a gente já combinou, tá? Pause o vídeo, tenta achar as palavras, tá na vertical e na horizontal, e depois você volta aqui comigo, tá bom? Só continua se você já tiver preenchido aí, já achado as palavrinhas. Se eu não estou enganada, acho que são 5 palavras, tá? Procura aí as 5 palavrinhas, já incluindo a religião, e aí, se você terminar de encontrá-las, você volta comigo, tá bom? Não continua sem ter achado, certo? Para quem já voltou, porque já pausou e voltou, então nós vamos fazer a autocorreção. As palavrinhas que nós deveríamos ter encontrado, então, é religião, vestimenta. A gente viu que a vestimenta, ela influencia bastante no modo de vida das pessoas, né? Cada região tem o seu costume, né? De roupas, se são coloridas, mais discretas, se são curtas, longas, se usa algum manto, se não usa, tá? Música, né? Toda cultura tem a sua música. Danças, principalmente a dança, é um marco bem importante aí, principalmente nas regiões de antigamente, né? Tudo eles acabavam festejando, cultuando, usando aí a dança. E a sua própria língua, a sua maneira de falar, tá bom? Então, estas são as 5 palavrinhas que vocês deveriam ter encontrado aí na página 139, tudo bem? Bom, é importante conhecer a cultura de um povo? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, muito bem. Então, nós vamos colocar juntos. Essa a gente pode fazer juntos. Sim, porque por meio dela podemos saber como vive ou viveu um povo. Quais são, né, as suas características, suas crenças, sua língua, sua alimentação e etc. É mais ou menos o que a gente acabou de pintar na cruzadinha, né? Porque somente
Quando eu conheço a cultura de um povo, é que eu sei como foi que ele vive ou viveu, quais foram as suas características, quais foram as suas crenças, qual é a língua que ele fala ou falou e qual o tipo de alimentação, tá bom? Então, coloquem aí para ficar bem certinho a questão da página 140. Depois, nós vamos ver agora a vida dupla do faraó. Por que será que aqui está o título, né? A vida dupla. Vamos ver então. Através dos tempos, o faraó era identificado com diferentes deuses. De início, ele era o falcão Horus, depois o Horus-Ra. E no novo império, em Tebas, Amon-Ra. Sabe-se muito a respeito dos faraós, mas desconhece-se muito também. Os historiadores não podem afirmar se cabia ao rei indicar o sucessor. De qualquer forma, ele só se tornava faraó após a cerimônia de coroação em Mênfis, onde, em meio a uma série de ritos, recebia os símbolos de poder, o cetro, o látego e a coroa, e uma série de títulos. Ramsés II, por exemplo, era touro poderoso armado de justiça, defensor do Egito que amarra os países estrangeiros, rico de anos, grande pelas vitórias, rico da justiça e Ra, eleito de Ra e amado de Amon. Faraó vivia, na verdade, uma vida dupla. Em público, ele era o Deus vivo, objeto de culto e adoração, apresentando-se sempre de maneira formal e distante. Trajes rituais, barba postiça, joias e insígnias sagradas. Na vida particular, ele cultivava sua família e permitia-se ser apenas um rei. Ilustrações nos revelam também faraós caçando e pescando, o que devia ocorrer com a colaboração de enorme comitiva. Então, por que aí o título, né, vida dupla? Porque para o povo ele era um deus, né? Ele era cultuado. Então, ele era visto assim como algo intocável e que havia de ter um grande respeito. Já com a família dele, ele vivia naturalmente, né? Fazia até assim algumas atividades corriqueiras do dia a dia, tá bom? Aqui nós temos a imagem então que representa o faraó, certo? Para os egípcios, o poder do líder político estava relacionado à religião? O que vocês acham? Então, tinha a ver? Quem eles escolhiam para o cargo estava relacionado à religião? A gente já falou hoje. Sim, muito bem. Então, nós vamos transcrever aí do texto lido uma frase que vai explicar aí esta nossa afirmação, tá bom? Então, nós vamos colocar assim, que através dos tempos, o faraó era identificado com diferentes deuses. De início, ele era o falcão, Horus, depois, perdão, Horus-Ra, e no novo império em Tebas, Amon-Ra. Então, a gente vê que ele foi modificando-se, né, os nomes, mas que ele estava totalmente relacionado, sim, à religião, tá bom? Ele era eleito por conta da religiosidade. Por que o autor do texto diz que o faraó tinha uma vida dupla? Então, também acabei de explicar para vocês. Porque socialmente ele tinha deveres como faraó, mas na vida real ele era um cidadão comum, com a família dele, com as pessoas que ficavam próximas a ele. Tudo bem, pessoal? Então, coloquem direitinho a resposta, copiem com calma, pausem o vídeo se for necessário, tá bom? Para que tudo fique escrito direitinho. Nomes próprios, acentuação, presta atenção na letra maiúscula, tá bom? Bom, e na 141 está escrito assim: hora da pesquisa. Ah, para os egípcios, a imortalidade da alma era muito importante. Isso explica a prática da mumificação. Objetivo: conhecer o processo de mumificação descoberto pelos egípcios. Você já ouviu falar em múmias? Sabe como elas eram preparadas pelos egípcios? De acordo com a sua religião e cultura, os egípcios acreditavam que se o corpo humano fosse preservado, ele poderia fazer uma viagem para um outro mundo, onde terá uma nova vida. A palavra múmia significa um corpo embalsamado para sua preservação. Vamos grifar aqui, meus amores, ó. A palavra múmia significa um corpo embalsamado para sua preservação. Para isso, os egípcios antigos realizavam a mumificação, um estado de extrema secagem do corpo, cujo processo era muito caro, difícil e longo para se fazer, tá bom?
Na verdade, pessoal, está pedindo para vocês pesquisarem a respeito. Veja só, vocês deveriam aí fazer as etapas pesquisando e colocando em cada imagem o que representa essas etapas da mumificação, tá bom? Mas eu quero realizar essa pesquisa, eu vou fazer junto com vocês. Eu não vou pedir para vocês fazerem individual, porque como a gente está tendo aula online, aí fica complicado depois para a gente fazer essa autocorreção, tá bom? E vocês já estão tendo bastante atividades aí no dia a dia. Então, para a gente não ter mais essa atividade, não sobrecarregar vocês, então a gente vai fazer juntinhos. Então, veja só, na primeira imagem, vocês escreverão o seguinte, ó, o que está acontecendo aí, Pro? É o cadáver, né? Ele estava sendo lavado. Então, a primeira coisa para fazer o processo da mumificação, o cadáver era lavado. Eles estão lavando o cadáver, ok? Segundo passo, aqui. Pelas narinas era colocado um ácido para que o cérebro derretesse. Veja que coisa mais esquisita, né? Então, eles colocavam um líquido aqui no nariz para que esse ácido derretesse o cérebro, para depois não ficar exalando nenhum cheiro ruim quando apodrecesse. Então, já era eliminado aí com esse ácido o cérebro. Próximo passo, os órgãos eram retirados e colocados em vasos chamados de canópicos e, em seguida, limpavam-se as cavidades do corpo com ervas aromáticas. Então, eles retiravam todos os órgãos de dentro do corpo, porque senão ia apodrecer. Faziam uma limpeza dentro do corpo com essas ervas aromáticas, que são cheirosas, né, que exalam um cheirinho agradável. E aí, depois, eles faziam o seguinte, vejam só, o indivíduo aí era colocado em um recipiente com sal, que além de desidratar o corpo, ou seja, tirar a água do corpo que ainda restava, matava todas as bactérias. Olha que processo demorado, por isso que era caro, por isso que era feito apenas para as pessoas importantes, os faraós, né? Uma pessoa pobre jamais teria todo esse processo aí para mumificação, tá? E, por último, depois de tudo isso, o corpo era envolvido em uma faixa de linho branco, que aí vocês conhecem até nos desenhos, né? A parte aí que é toda enroladinha e vira múmia, tá bom? E aí, achem um cantinho aí para vocês colocarem uma observação que eu coloquei, ó. Ao final, o cadáver era colocado em um sarcófago e levado para a pirâmide, que é o túmulo, né? Lembra que eu falei para vocês? Observação: apenas faraós e sacerdotes eram mumificados, por ser um procedimento muito caro. Joia? Então, essa pesquisa pode colocar certo, copiar todas as informações, e agora você já está sabendo como funciona aí as etapas da mumificação. Interessante, né? A cultura egípcia ela é bem interessante. E eu vou deixar de lição de casa, então, meus anjinhos, a lição de casa, página 169, tá? Tem uma tirinha, vocês irão ler a tirinha e responder as duas questões, a A e a B, tá? Veja só o que as amigas estão conversando, ó. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos e eu muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende. Não, experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Então, vocês irão interpretar essa tirinha. Você vai escrever: é possível sair na rua sem cultura? Sim ou não? Justifique sua resposta. Mafalda diz que ter muita cultura. Aliás, Mafalda diz que quer ter muita cultura. Explique de que forma podemos adquirir cultura. Então, vocês vão pensar nessas duas questões, vão ler a tirinha e vão tirar as conclusões e colocar a resposta para mim. Tá ótimo? Perdão. Então, pessoal, olha só, a aula termina por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do assunto que hoje nós abordamos em história. Estudem e façam a tarefa, tá joia? E qualquer dúvida, eu me coloco à disposição através do nosso e-mail, tá bom? Então, tenham aí um dia maravilhoso e até amanhã na nossa próxima aula. E não se esqueçam que na sexta-feira nós temos às 11 horas da manhã o que mesmo? A nossa live. Espero vocês, tá bom? Beijo grande.